De alguma forma, a Na igreja prática, né? moderna e contemporânea removeu esse aspecto da mesa e que simbolicamente aponta para a comunhão com Deus e com o povo e acabou centralizando demais na plataforma, no púlpito. Então fica uma reunião ao redor do púlpito onde alguém está dizendo o que eu devo fazer, alguém está dizendo o que precisa ser feito, e aí isso acaba educando a igreja e até mesmo a canção da igreja a responder a uma iniciativa de alguém, a um mediador. Não existe nada mais belo e nada mais profético de nós discernirmos o que Deus está fazendo dentro de uma estação para uma comunidade cantarmos aquilo. De que maneira esses 11 anos pastoreando afeta suas canções? Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast. Você é muito bem-vindo a essa mesa abençoada de comunhão. Toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente está aqui. E, gente, nós estamos há 5 anos nessa mesa. 5 anos nessa mesa, recebendo homens e mulheres de Deus aqui, de várias tradições, de vários dons, e como eu tenho sido abençoado. Talvez uma das coisas que mais me fez crescer nesses 5 anos foi essa mesa aqui de comunhão e de conversa, e que bom poder compartilhar com você. Quero agradecer de forma especial você que compartilha, você que não só ouve, mas você não se aguenta, você pega o link, manda para alguém e faz outros ouvirem. Continue fazendo isso, está nos ajudando a espalhar a mensagem do Evangelho testemunhada aqui nessa mesa. E também pedir algo para você que não custa nada, mas que está ajudando muito a gente, é você se inscrever aqui no canal. Por quê? Quanto mais relevante um canal se torna, mais a própria plataforma começa a mostrar o conteúdo desse canal e a gente vai poder espalhar a mensagem juntos. Combinado? Então é só parar um pouquinho, aperta aqui nesse botão de se inscrever. Se quiser até ativar a notificação, você vai ser avisado de tudo que a gente produzir. Deus abençoe você. Bora para esse podcast que tá demais. Vamos lá? Rafael Bicudo. Yes. Bicudo é sobrenome? É sobrenome. Eu já fui curado de muito bullying na minha história. Cara, eu ia te perguntar isso. Você deve ter sofrido vários apelidos. Sim. E meu nome é exótico, né? Ele é Rafael Vasco Bicudo Caraca. Cara, tipo, é uma bola que... Imagina... É tudo pronto. Tudo pronto pra ti. Já vem com um apelido o pronto. Vasco. O Vasco. Que não ajuda. Esse ano que não a gente ajuda quase muito. foi Eu sou corintiano, graças Sim. a Deus. Olha, ainda tive uma vantagem uma recentemente. vantagem. Vasco. E qual que é o último? Caraça, né? É caraça com C cedilha. Então é caraca. Só que aqui fica caraca. Aí pronto. Bom. Então podia ser Rafael Caraca, Rafael Vasco, Rafael Bicudo. Sim. Só nome artístico. Yes. Mas assim, eu pensei, eu vou pra igreja. Agora, de verdade, você sofreu uns sim, bullying sim, assim e te afetava? Ah, me afetava, assim, na adolescência, assim, era... Né? Aquela busca por identidade, sim, né? Sim, o pessoal acaba brincando muito e tal. Mas quando eu cheguei na igreja, eu pensei, poxa, aqui o pessoal vai me levar a sério, só né? espiritual, né? O pessoal mais puro, né? Mas foi ali que, de fato, o pessoal reforçou a minha identidade por meio do Bicudo. É. E assim, eu entendi, assim, que Deus tinha realmente algo pra mim com esse nome, assim, né? Então eu acabei associando mesmo como o meu sobrenome principal, que eu ficava fugindo dele, né? É mesmo. Mas aí o pessoal começou a me chamar de Bicudo, 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 aí ficou Rafa Bicudo. Agora muito legal. Não tem nem como descolar. Muito legal. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do meu, né? Douglas Gonçalves é um dos nomes mais, um dos sobrenome mais comuns do Brasil, sim, né? Só perde pro meu próximo, que é Silva. Sim. Né? Então, meu nome comum. Então, assim, nessa questão do trabalho com a música e tal, ajuda muito. Pô, ajuda, marca pra caramba. Marca pra caramba. Muito bom, muito bom. Eu não sabia dos outros. Não, acho que você falou em algum momento, eu não lembrava. É o Fábio Bravo que fica brincando, né? Tipo assim, poxa, você já tem um nome pronto com apelido, cara. Pronto, cara. E é vascaíno ainda, ele ainda é, pra ajudar. Mas que legal, obrigado por você estar aqui. Poxa, uma honra. Privilégio. Eu queria perguntar pra você, o Rafa Bicudo, ele é pastor ali da música na Igreja Edificando em Cristo,
aqui em São Paulo, pastor Fernando. E também lidera os jovens. Você continua liderando os jovens Isso. lá? Eu e minha esposa pastoreamos. Como é o nome? Gabriela. Não. Gabriela, sua esposa, que é até filha do Fernando, Sim. pastor. E como é que é o nome dos jovens? Coletivo. Coletivo. Legal, muito bom. bom. E aí a gente tá lá pastoreando, esse ano faz 5 anos. Que legal. À frente dos jovens, mas nós já pastoreávamos adolescentes há 6 anos. Entendi. Então a gente trabalha com juventude, assim, há mais de 10 anos. Tá, então ficou 6 anos adolescentes e 5, então 11 Isso. anos já com... E na frente de música eu tô há quase 18. 18? Assim, e liderando mesmo, um pouquinho menos, ali há uns 12 anos mais ou menos. Mas como pastor, a menos. Eu fui ordenado pastor depois da pandemia, 2021, final Legal. de 2021. Então, a gente exercia liderança, mas como reconhecimento pastoral mesmo, é recente. É 4, 5 anos mais ou menos. Que idade você tá? Eu tô com 37, eu faço 38 esse ano. Igual eu. Quando que você é? Eu sou de março. Olha aí, junho eu faço 38. Mas que bom. Como é que foi o seu encontro com Jesus, Rafa? Tipo, você, filho de crente, o seu primeiro da família, como é que foi o seu encontro com Jesus? Eu brinco que, assim, a minha experiência com Jesus começou com a minha família, né? Minha mãe se converteu e aí depois ela procurou uma igreja que tivesse jovens. Então sua mãe foi a primeira da família? A minha mãe foi a primeira da família e foi mais ou menos na época que eu tava com 15 anos. E então ela começou a procurar uma igreja que tinha jovens, porque na época eu falava assim, poxa, mãe, nada a ver pra mim, acho que não combina comigo. Eu lembro que na época eu jogava futebol, andava de skate, ficava bem, assim, descolado, assim. E ela começou a procurar uma igreja. E foi aí que ela achou a igreja Edificando em Cristo. Isso faz 20 anos, mais ou menos. E ela começou a frequentar essa igreja. E aos poucos ela foi sondando, né? Vendo a possibilidade. Você tinha quantos anos? Na época eu tava com 15. 15, tá. Isso. Desculpa. Uhum. E aí foi quando ela chegou pros pastores e falou assim, vocês fazem visita na casa? Mãe é cheio de armadilhas, né? Sim. Vocês fazem visita na casa dos outros, né? Poxa, a gente tá começando, na época tava começando o movimento de células nas igrejas. E a gente começou a integrar um pouco esse formato de células na nossa igreja. E aí falou assim, a gente tá começando, mas não tem nenhum movimento ainda no meio dos jovens. E minha mãe falou assim, poxa, vocês não querem começar na minha casa? Armadilha nível hard. Armadilha forte. E aí eu lembro, cara, foi misterioso, assim. Eu lembro que eu tava voltando pra casa no final de tarde. E eu vi um monte de carros parados na frente da minha casa. Ela não te avisou? Não. Não avisou ninguém. E aí um monte de carros parados na frente de casa. E eu olhei pra garagem, tipo, era uma garagem profunda até o cômodo da sala, assim. E eu olhei, tinha uma bateria, umas caixas de som, umas cadeiras posicionadas. E eu fui entrando aqui, vi aquele monte de gente na sala e todo mundo me cumprimentando. Seja bem-vindo. O pessoal super, assim, me recepcionando. Eu falei assim, poxa, Rafa, e aí? O pessoal sabia o meu nome. E eu, meio ainda constrangido, sem entender muito bem, eu lembro que eu comecei a falar assim, pô, quem são vocês? O que tá acontecendo aqui, né? E aí eu fiquei procurando minha mãe e tinha muita gente em casa, assim, tinha muitos jovens. Você chutaria quantos, eu? Assim, minha casa era uma casa espaçosa, mas devia ter umas 50 pessoas. 50? Tinha, era um culto, cara. Tinha bateria. Tinha bateria, tinha caixa de som. E aí eu fui entrando assim, e quando eu cheguei eu vi a minha mãe na cozinha fazendo pão com carne louca, sabe? Preparando lanches, assim. Sim. E eu olhei e falei assim, mãe, o que é isso? Daí ela falou assim, só vive a experiência. E, cara, eu brinco, a minha conversão, ela foi primeiro a comunhão. Quando eu falo comunhão, ao povo, aos novos amigos. Você aceitou primeiro a igreja, depois Jesus. Exato. Eu fui conhecer Jesus porque o povo me chamou a atenção. As pessoas foram na minha casa, sabiam meu nome, me abraçaram, me envolveram e eu não conhecia ninguém. Mas a sensação que eu tinha é que aquele povo me conhecia. Então, ali eu falei assim, eu preciso conhecer o que esses caras vivem. Eu preciso conhecer esse povo, o que eles fazem, quem eles estão adorando, o que eles estão fazendo. E foi ali que, na curiosidade de conhecer aquele povo que me amou, que eu fui aos poucos amadurecendo a minha fé. Então eu tive um encontro genuíno mesmo, depois que eu tive um encontro com o povo de Deus. Interessante. Então eu falo que primeiro eu me converti à igreja e depois eu me converti de fato
essa revelação de quem era o Deus da igreja. É claro, Deus estava fluindo por meio do povo, né, por meio das pessoas, mas foi assim que eu me converti. E até então, eu não tive nenhuma experiência com igreja. Foi a primeira experiência que eu tive, foi quando as pessoas foram na minha casa e me amaram. Então, desde então, assim, eu sempre carrego essa marca comigo de que a comunhão, ela transmite a glória de Cristo. A comunhão, ela expressa a presença de Deus. Eu fui achado assim, né? Então, eu falo que é como essa relação dos novos amigos, que eram os amigos de Jesus, que me apresentaram Jesus. Então, eu sou muito grato, né, à minha mãe, por fazer essa armadilha, né, e que a partir dali toda a minha família foi salva. E a gente está hoje, eu conheci a Cristo nesta igreja e hoje eu me tornei, depois de 20 anos, né, eu me tornei pastor nessa igreja. Cara, que demais. Né, me batizei, né, meu sogro me batizou. Se ele soubesse que era eu que ia casar com a filha dele, ele tinha me afogado. Segurado um tempinho. Coisa de 1 minuto ali já dava. E eu lembro a primeira vez que eu fui na igreja com a minha mãe. Eu entrei, tava um momento de louvor, né? E na época eu jogava futebol. Eu jogava na categoria de base, né, em São Paulo. Você tinha essa meta aí? Eu tinha esse sonho, esse desejo. Meu pai me incentivava muito. Eu lembro que eu entrei na igreja, eu via música e eu não entendi o que era, mas eu lembro que eu falei pra mim mesmo. Eu fiz esse pensamento e eu creio que foi um pensamento dirigido pelo Espírito. De falar assim, será que um dia eu poderia ter essa experiência, servir com esse propósito, fazer isso também? Será que isso tá acessível pra mim? E na época era minha sogra que estava liderando o louvor. E eu nem fazia ideia, né? Então, eu creio que depois dessa experiência eu tive essa percepção de como Deus foi me chamando aos poucos para viver essa experiência relacional e amadurecer na fé. E tudo isso foi junto com um desprendimento de uma vida totalmente mundana. Eu jogava futebol, depois desse dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu acho que não tem nada a ver futebol comigo. Deus tem alguma coisa pra mim com música. Eu lembro que eu nem tinha sabedoria. Depois desse dia que você teve esse pensamento? Eu lembro que eu peguei um violão velho que tinha na casa dos meus pais, que minha mãe tinha ganhado. Isso então ainda com 15? Com 15 pra 16 ali. Sim. E aí eu falei... Como é que foi pro seu pai? Ele ficou muito chateado. Era o sonho dele também. Meu pai também era jogador de futebol. Meu pai jogou na Portuguesa um tempo. E aí... Ele chegou a ser profissional? Sim. E aí... na época ele ficou muito em crise, porque ele também era desgostoso com esse negócio da igreja e tudo mais. Entendi. Então, esse processo foi muito intenso e muito rápido na minha vida, assim. Eu com 16 para 17, eu já estava super envolvido, né, querendo de alguma forma me envolver com a igreja, com o corpo, com as pessoas. Na época a gente começou, né, como eu falei, esse movimento de células, de pequenos grupos nas casas. E eu lembro que, de uma forma muito espontânea, eu queria servir, eu queria ajudar. Eu lembro que eu, muito ainda imaturo, sem muito discernimento do que estava fazendo, mas eu queria cooperar com aquilo que um dia me encontrou. Eu queria levar aquilo para os meus amigos, eu queria chamar as pessoas. Então, eu acho que esse movimento, né, de conversão e inclinar, vamos dizer assim, de se inclinar, vamos dizer assim, na direção do propósito, da missão que hoje eu tenho vivido, foi muito conectado com a minha conversão. Então, a experiência com a música e a conversão está muito entranhada. Então, desde então, eu tenho vivido essa jornada, né? Que eu acho que carrega essa marca de que a comunhão, ela produz adoradores. A comunhão produz adoração. A comunhão... É muito doido porque tem muitas pessoas sentando nessa mesa e vão falar sobre sua conversão. Essa parte da conversão e da compreensão do chamado acontece meio junto. Em algumas pessoas se converte aqui depois tem uma compreensão tempos depois, mas muita gente relata que você está falando. Tipo, a primeira vez que você pisou na igreja, né, no prédio da igreja, encontrou ali um ambiente de culto, você fala, cara, talvez é isso aí que eu não estou. Será que é isso? Mas na sua vida, nesses 15 anos, a música te chamava atenção? Sim, no geral? Eu sempre fui muito engajado com a arte, né, de uma forma geral, assim. Então, eu sou formado, por exemplo, em design, né? Então eu sempre gostei desse apelo artístico, criativo. Então, aonde tinha um pouquinho de arte, eu estava envolvido, mas ainda era algo muito ingênuo, muito primário, né? Então,
E eu jamais iria imaginar que eu iria, vamos dizer assim, desembocar esse dom, esse talento e essa competência. Mas, por exemplo, você tocava algum instrumento? Não. Tudo que eu aprendi de música, eu aprendi na igreja. Você nunca, tipo assim, tinha feito uma aula de violão, uma parada? Não. Assim, a minha mãe tinha umas pérolas, né? Ela fazia a gente cantar músicas no Natal com a família. Ah, é? Mas assim, Uma apresentaçãozinha. uma apresentação. Era eu e a minha irmã, enfim, a gente fazia sempre. Cara, Ela fazia eu cantar, é uma muito bom. Não, ela fazia, de fato. A gente tem ela fotos convidava, disso. Ela sugeria. Não. Era um negócio bem direcionado. E a gente tinha essa experiência, mas, Sim. cara, era uma coisa meio informal, a família, assim. Era isso, sua apresentação. E era uma coisa que eu achava ridículo, então eu meio que me escondia, não contava pra ninguém. Então tudo de que eu desenvolvi, né, com relação à música e consequentemente ao ministério, servindo através da música, eu vivi nessa dinâmica. Que legal. A partir da conversão. Então eu aprendi a tocar violão sozinho. E mostrando com as pessoas na igreja, e aprendi a cantar na igreja. Então, assim, pra mim, eu não consigo desassociar o meu chamado hoje, vamos dizer assim, por meio da música, que eu não tenha desenvolvido na comunhão, no corpo. Por isso que pra mim é muito forte. Suas canções, né? As canções, elas são corporativas, são plurais. Então eu não consigo desassociar a beleza de Cristo nisso. Até você tá com uma camiseta escrito Mesa e Glória, né? O que isso significa? Mesa e Glória é um movimento, é um movimento que surgiu faz pouco tempo. Assim, na verdade, a palavra mesa, ela tá sempre... Parece que ela sempre aparece na minha história, né? Então, desde dessa primeira experiência que eu tive, que de fato foi uma mesa, foi uma comunhão ali em casa, onde a gente comeu, a gente teve que compartilhar, e essa mesa ela foi se ampliando, né, e amadurecendo, mas ao longo da minha história eu sempre tive essas experiências relacionais, de sentar com pessoas e aprender e desenvolver e até mesmo somar. Então a relação da mesa sempre esteve na minha história. E recentemente eu tive uma revelação mesmo de Deus a respeito dessa beleza que Deus tem para nós no ambiente do corpo. Onde a comunhão ela também envolve relacionamentos reais. E cantar sobre isso, para mim, foi uma experiência muito nova. Foi quando, em 2018, eu tive esse privilégio de escrever uma canção que chama A Mesa. E é uma canção que fala sobre a história de Mefibosete, que é basicamente o meu testemunho, né? De ser redimido, resgatado e ser inserido em um lugar de honra por meio da mesa. E a partir de então eu comecei a estudar e mergulhar nisso e perceber que a palavra mesa, ela tem um cunho assim profundo para Deus, né? Se a gente olhar na estrutura do evangelho, a palavra mesa ela aparece de forma implícita ali no Éden como lugar de delícias, e também aparece na didática de Deus desde o Êxodo, quando Deus chama o povo para o deserto para ensinar eles a terem comunhão, e então estabelece ali no tabernáculo a mesa dos pães da presença. Moisés sobe na montanha com 70 representantes da tribo e se assentam para comer ali junto com Deus. Então você vê Davi entrando no templo e comendo do pão da presença. E no Novo Testamento a palavra mesa aparece mais que a palavra igreja. Então eu entendo que o evangelho, né, de Gênesis até Apocalipse, ele começa num ambiente de banquete, ele termina num ambiente de banquete. Sim. Então eu comecei a entender que existe um propósito de Deus. Eu sei que a palavra mesa hoje foi banalizada de alguma forma, né? Mas o evangelho... Quando usa muito, né? Às vezes vai esvaziando um pouquinho. Vai virando um jargão comum, né? Vamos ter um tempo de mesa, tá? Ficou uma coisa... Sim. Mas o evangelho vai trazer sempre essa profundidade. Então, desde então eu tenho entendido esse propósito de Deus a respeito da comunhão e como o ambiente de mesa produz, né, essa troca e essa relação de aprendizado, e então uma canção mais profunda é gerada no ambiente de mesa. E aí é onde eu entro com esse projeto aqui, né, que na verdade é a ideia de ajuntar ministros, né, de ajuntar líderes de adoração, né, que a gente possa andar junto. Isso começou na pandemia, quando a gente ficou isolado,
né, e não tinha muito bem para onde a gente recorrer, e a gente começou a perceber que, de fato, a boa parte das igrejas, elas viviam comunhão por meio das atividades. Quando tirou isso. Quando tirou, né, revelou, né? Então, esse esvaziamento, né, desse contexto de reunião, trouxe uma realidade de que talvez os relacionamentos estavam superficiais. E então foi quando eu comecei a perceber, falei, poxa, a gente não pode deixar, né, de alguma forma, essa realidade sucumbir o que Deus tem trabalhado no coração da igreja. Então foi quando eu comecei a procurar alguns líderes de adoração para a gente começar a ter tempos de oração semanalmente juntos online. Na época era a única forma que dava. Então eu lembro que eu chamei o Renato Imessi, da Central Music, chamei o Paulinho do Drops. Por sinal, o Paulinho é um amigo, né, da adolescência. É mesmo? E futuramente depois entrou a Amy, a Carlinhos da CC Videira. O Paulinho é através da rede de igrejas? Sim, do MFI, né? A história ali, né, dos pastores que hoje são ali representantes da diretoria do MFI. Então, são pastores que cresceram juntos, né? Como amigos ali na mesma igreja ali em Londrina, Curitiba. Então, com o crescimento das igrejas, cada um foi para um canto, mas as relações continuaram as mesmas. Legal. Então, eu tenho muita amizade com o Paulinho, com o Pedro, né? Então, mas diante dessa situação, a gente começou a andar junto. E aí foi aí que surgiu o movimento de fazer, poxa, isso aqui tá muito precioso. A gente orar juntos toda semana, todo mês. E isso tudo rolando por Zoom? Tudo rolando por remotamente, online. E aí foi quando a gente começou a voltar, vamos dizer assim, às realidades, né, parciais ali da pandemia. A gente começou a, poxa, seria legal a gente se encontrar com as famílias, a gente ter tempo de mesa juntos, a gente compartilhar dos desafios, a gente orar uns pelos outros. E aí a gente começou a se encontrar, esses 5 casais, famílias com seus filhos. A gente foi para Floripa, a gente foi para Fortaleza, né? E cada igreja recebia a gente. E a gente falou assim, pô, isso aqui tá muito bom. A gente precisa ampliar isso aqui para os nossos outros amigos. E a gente começou a chamar outros amigos. E foi nessa época que a gente começou a trazer essa importância de andar junto. E sem nenhuma pretensão de uniformizar ou de tornar algum padrão, né, uma doutrina única, mas de que essas diferenças e essa relação que cada um estava desenvolvendo na sua realidade de igreja local poderia somar e agregar os testemunhos, né? A vida de cada um ali na mesa. E foi daí que a gente começou a idealizar essa mesa de ministros, que chama Mesa de Ministros. Tanto que o Fábio e a Dani participam com a gente, né? A Giovana também. Então, a gente tem caminhado já há uns 3 anos nessa perspectiva de fazer encontros mensais online, a gente orar uns pelos outros. Ano passado a gente leu o livro juntos. A gente tem encontros anuais, presenciais, onde a gente convida as famílias para estarem juntos. A gente tem um tempo de oração, convida ministros mais experientes para servirem a gente, né, nos apontarem, nos exortarem. Então a mesa ela foi indo para esse caminho na minha vida, onde tudo que eu faço hoje passa por isso. E o Mesa e Glória, na verdade, é um desejo, né, que eu creio, assim, do coração de Deus, de trazer a igreja para um ambiente de comunhão, de verdadeira comunhão, né? Tanto que nesses últimos anos a gente fazia muito encontros de adoração com esse encargo profético lá na igreja, né? E até então a gente não era uma conferência meio sem nome, não tinha muito, né, assim, mas era um ajuntamento que normalmente ajuntava intercessores, adoradores, músicos, e a igreja vinha de alguma forma se reunir. E eu falei, poxa, isso aqui a gente precisa de alguma forma abrir e servir as igrejas, né, com essa visão sobre a importância da comunhão da igreja nessa missão apostólica e também profética por meio daquilo que a gente prega e canta. Então, o Mesa e Glória surge com essa ideia de abrir para as igrejas, né? Abrir para a igreja. Então, o projeto envolve ensino, envolve as conferências, né, que a gente está começando a fazer. E esse ano a gente vai fazer a nossa 2ª conferência Mesa e Glória lá na igreja, que a ideia é juntar ministros de adoração e somar com a igreja sobre essa perspectiva de adoração e profecia, né? Então... E é muito doido, porque muitas vezes, como líderes em uma igreja, a gente enfatiza essa questão da mesa,
Mas, às vezes, a forma que a gente vai organizando as coisas, o primeiro a não estar na mesa somos nós, Yes, né? Porque pela rotina, pela forma que vai acontecendo, eu preciso supervisionar, eu preciso ajudar esse e esse, eu preciso ver o que vai fazer no domingo, o que vai fazer na conferência e tal. Quando vê, nós não estamos sentando à mesa. E esse é o início do desastre, né? Sim. De tudo que a gente vê acontecendo, para mim, começa com a retirada da comunhão verdadeira ali, né? Então, você sabe o nome de muita gente, mas não tem profundidade com ninguém, né? Então, o ministro de louvor vive muito isso, né? E eu creio que, assim, a galera da adoração, que é o que compõe, o que está envolvido com arte, ela tem uma tendência ao isolamento, porque geralmente ela tem essa facilidade de entrar no quarto, de sensibilidade, de escrever e tal, e puxar essa galera toda pra mesa. Falar, não, senta aqui, vamos compor juntos. Sim. Dá pra você fazer sozinho, mas vamos compor juntos, vamos pensar juntos, vamos cuidar um do outro, vamos juntar as famílias. Isso é uma iniciativa, assim, fenomenal. E ver um cântico, porque eu acho que nessa última temporada retomou, né, algo que já estava acontecendo, que é despertar, que tem o cântico vindo de uma igreja é muito poderoso. O bicudo pegando e escrevendo é poderoso, mas aquela mensagem que surgiu da comunidade é muito poderoso. Então a gente viu isso acontecendo de novo, né? A gente viu lá nas comunidades naquela época e agora voltando de novo, tal, canções vindo, né, que era assim, colocar melodia no que uma comunidade estava gerando. Exato. Agora pensar em igrejas gerando uma canção, eu acho que seria poderoso para uma nação, né? Sim. Então, tipo assim, isso aqui, quem compôs isso aqui? Isso aqui foi comunidades, né? Mensagens juntas ali, gerando uma mensagem só, isso aí é bombástico. Não tem um protagonista, né? Vamos dizer assim, é o próprio corpo escrevendo a partir do corpo para a glória de Cristo. Esses ajuntamentos que a gente fazia, inclusive surgiu uma música que a gente compôs, né? A 5 dedos ali, mais ou menos, né? Que é a música Somos, que fala sobre essa perspectiva da igreja expressando a glória de Cristo, né? Então, porque a tendência que a gente tem, às vezes, é se esquecer de que a gente cantar sobre a igreja é muito rico, né? Então, a gente talvez esteja virando aí décadas e décadas cantando a música do Asaf e sem parar. Por quê? É uma música que talvez, além dela ser atemporal, é uma música que talvez... Qual delas que você está citando? A música Somos Corpo, que fala sobre a beleza da gente viver essa perspectiva. E é doida essa música, por quê? Porque olha que estranho que as coisas se tornaram, né? Porque hoje, você cantar essa música, dependendo do contexto, você fala pra pessoa, canta essa música, olha pro seu irmão. É desconfortável. E, cara, então nós estamos perdendo do que é a natureza da igreja, porque isso deveria ser a coisa mais confortável pra gente. Falar pra vocês, somos corpo, assim, bem ajustados, totalmente ligados. Tipo assim, deveria ser normal. E aí a gente se sente desconfortável fazer aquilo, e mostra como a gente tá indo pra uma espiritualidade não bíblica. Sim. Que eu tô vindo aqui nesse ajuntamento, mas eu tô focado só em buscar Deus sozinho. Não importa o que vocês estão passando. A ponto de ser desconfortável o meu, né? Uma coisa que é interessante, a gente até fez uma conversa sobre esse assunto com o pessoal lá da UAM, sobre a transição na história da igreja, quando na igreja primitiva você tinha as reuniões ao redor da mesa, né? Nem tinha o prédio, igreja, para poder falar, né, disso. Então as reuniões aconteciam em casas. E aí você tem esse avanço, né, do evangelho e aumentando o número dos convertidos, e aquilo chama a atenção do império, então tem uma consolidação de aonde vai se reunir, então vai ter um prédio agora. E aí a mesa, que antes era o centro, ela começa a ficar um pouco mais de lado. E na história da igreja você começa a perceber que, de fato, há uma substituição da mesa pelo púlpito. Então, algumas tradições ainda vão mantendo a mesa na frente, a mesa do lado, né? A própria igreja católica mesmo mantém ali na Eucaristia, né? Então, você tem as igrejas históricas tradicionais que, de alguma forma, o púlpito fica de lado, a mesa no centro. Mas, de alguma forma, a igreja prática, né, moderna e contemporânea removeu esse aspecto da mesa e que simbolicamente aponta para a comunhão com Deus e com o povo, e acabou centralizando demais na plataforma, no
no púlpito, então fica uma reunião ao redor do púlpito onde alguém está dizendo o que eu devo fazer, alguém está dizendo o que precisa ser feito, e aí isso acaba educando a igreja e até mesmo a canção da igreja a responder a uma iniciativa de alguém, a um mediador, né? Então, onde que o caminho seria, poxa, eu cultivo isso aqui na minha casa, eu cultivo isso aqui na congregação, na comunidade, e então eu respondo a Deus, e aquilo que está vindo da plataforma, de fato, soma, amplia, amadurece. Então, eu acho que a gente tem, de alguma forma, vivido uma estação, né, como adoração, de forma geral, onde a comunhão, ela respondia a um lead, né, vamos dizer assim. Então, antes era o lead das versões, né? Poxa, alguém está dizendo como a gente deve fazer, o padrão que a gente deve fazer. Aí tem o lead da... Quando eu falo lead, eu estou falando de alguém ou alguma coisa conduzir a adoração. E eu creio que existe uma urgência do Espírito em produzir no Brasil, né? E na igreja brasileira, mais do que um som do Brasil, mas uma genuinidade da comunhão, cantando. Cantando suas próprias canções, cantando de forma espontânea, cantando. Né? É uma mensagem, né? Há uma pregação do Brasil pro Brasil, né? No sentido de edificar essa terra, né? E a canção nada mais é do que uma mensagem com melodia, né? Sim. Então eu vejo o Espírito trazendo de volta, né, os movimentos de alguma forma de oração trazendo esse resgate de nós, por meio da palavra, ali investigarmos, examinarmos e permitir que o Espírito nos aponte o que ele está trabalhando naquela comunidade, naquela estação. Não existe nada mais belo e nada mais profético de nós discernirmos o que Deus está fazendo dentro de uma estação para uma comunidade e cantarmos aquilo. E aí que eu percebo onde as misturas, né, começam a, de alguma forma, a afogar essa dinâmica da comunhão, produzindo uma canção pura. Muito bom. Você até disse... você disse, não, perdão. Eu estava lendo... e você puxou essa questão da versão, né? Você ajudou... Como é que foi o processo do Ousado Amor? Que foi uma canção, assim, que varreu o Brasil, né? Assim, até hoje. Sim. Se canta muito, mas uma época que era algo, assim... Realmente... era uma mensagem mundial também, né? Eu creio muito nisso, que há canções que são para a igreja do planeta inteiro, e acho que Ousado Amor foi uma delas. Mas você participou, como é que foi isso? Cara, foi uma doideira, porque assim, a gente... depois que eu comecei a entrar de cabeça mesmo nessa relação da música corporativa, na igreja, servindo ali, eu comecei a procurar referências. Na época, a gente tinha ministérios relevantes aqui no Brasil e tal, mas era tudo muito do mesmo, assim, e eu falei, poxa, não é possível que a gente esteja fazendo de uma forma tão, no bom sentido, tão rasa, né, as coisas. E aí foi quando eu conheci o iHop. Isso foi há muito tempo atrás. E eu lembro que na época, o autor dessa canção, ele era um dos líderes de sala de turno de orações. O nome dele mesmo? Corey Asbury. E aí eu lembro que eu via ele, eu assistia muito, né? Eu trabalhava ouvindo, né? Eu lembro que tinha só no YouTube na época. Eu trabalhava ouvindo, então eu conhecia os turnos, eu conhecia os cantores, né? Os Você sabia o horário que ele ia estar? Sabia os turnos que cada um liderava. Olha só. E eu admirava muito algumas pessoas, né? Então, e aí eu lembro que ele cantava essa canção em alguns turnos. E aí a gente recebeu um preletor numa conferência nossa dos Estados Unidos, e ele falou assim, Rafa, você precisa cantar essa música aqui no Brasil. E eu falei, que música? Ele me mostrou essa música, era uma gravação do celular dele. E você já conhecia? Eu conhecia da sala de oração. Sim. Eu falei assim, sério? E eu achava a música estranha. Eu achava de fato a música despojada, assim, da forma de cantar. Poxa, Reckless Love é que a gente traduziu como Ousado Amor, mas a palavra ela tem um sentido inquebrável. E até soa como um amor imprudente, uma coisa meio agressiva, né?
Então era disruptivo pra época. E eu falei assim, sério, será que essa música faz sentido na igreja e tudo mais? Eu lembro que na época a gente tava querendo de alguma forma trazer uma mensagem mais profunda e tal, mas fiquei na dúvida. E aí teve alguns ministérios que começaram a publicar algumas versões no YouTube. E aí a gente começou a cantar. A gente fez uma versão assim para cantar ali na igreja. Só que daí começou a explodir um monte de gente cantando, né, a música. E aí na época reuniram algumas pessoas para fazer um collab de versão. E eu participei desse collab, junto com alguns outros artistas, cooperando na versão dessa música, para ver qual como que se tá ficaria oficial. melhor, Uhum. né, oficial. E aí foi assim que a gente acabou concluindo a canção e a gente acabou lançando. E a música, assim, viralizou de uma forma agressiva, né? Não só no Brasil, né, mas eu acho que no mundo todo. Foi no mundo. Mas, se eu não me engano, as versões brasileiras tiveram mais alcance do que a própria original. Pô, você tem Isaías lá, que bateu, sei lá, 350 milhões de visualizações. A nossa versão, acho que bateu quase 100 milhões. Então, a música, de fato, ela varreu, né, as igrejas no Brasil. E com uma mensagem muito vulnerável, né? Muito sensível. Então acho que o que essa música posicionou, né, na igreja é que há um espaço para ser vulnerável na adoração. Né? Há um espaço para você ser mais visceral, né? E não emprestar de alguns bordões prontos para fazer uma canção bonita. Há algumas palavras que talvez vão soar desconexas ou não tão comerciais, e que eu creio que o Senhor colocou e posicionou essa música para destravar algumas coisas também. Até eu tava lá na conferência, né, da Edificando, e você cantou, estava junto com o que é lá de Sorocaba. O Murilo. O Murilo. Como é o nome dele? Murilo Schiappadin. Murilo. E aí você cantou uma canção lá que vocês tinham escrevido há pouco tempo. Sim. Né? E aí eu lembro, que eu não lembro da canção assim, porque eu ouvi só uma vez lá, mas eu lembro que tinha palavras que você geralmente não vê numa canção. Como é que era? Essa música a gente vai... Você lançou já? Ainda não? A gente vai lançar, a gente gravou no final do ano passado. Mas falava um pouco de quem nós somos, ou quem nós éramos, né? Fala sobre esse Jesus que nos encontra quando a gente não valia nada. Né? E eu falo que a gente não valia um tostão. É isso, não valia um tostão. Assim, cara, eu lembro que é uma frase comum, mas que não se usa em música. Cara, foi impressionante, porque a gente nem gravou essa canção ainda, e por onde a gente passa e tem essa oportunidade de ministrar ela e cantar, é uma música descontraída, é uma música de celebração. Sim. Mas ela toca o ordinário. Ela toca o dia a dia, ela toca a pessoa que lembra onde ela estava, e de fato ela consegue falar assim, poxa, eu tava perdidaço, né? Eu não valia nada, né? E então esse jargão, né, do valia um tostão, nem é da minha época, né? Não valia um tostão, mas desconecta com a igreja e fala da beleza da salvação de Cristo, né? O como a gente desfruta dessa vida, né, que Jesus nos deu. Então a canção ela traz essa vulnerabilidade de um lugar mais descontraído. Sim. Mas eu acho que é um reflexo também, né? E é tão importante, né, eu percebo isso em você, essa questão de colocar a sua essência ali na música, né? E até perder uma preocupação de se aquilo vai bombar, vai viralizar, porque se isso entrar na nossa mente, a gente começa a buscar uma fórmula, né? E aí não tem mais a ver com aquilo que Deus nos entregou, mas tem a ver com vou compor aqui sobre lugar secreto que tá bombando, não vou compor sobre o amor de Deus que tá bombando. Não, tipo, cara, eu sinto que eu tenho que falar essa frase que eu falo aqui no meu dia a dia. E eu lembro, cara, que na época, por exemplo, lá atrás, foi um dos destaques, por exemplo, da questão do Thales, né? Porque as músicas dele tinha umas horas que a frase nem encaixava ali, ele cantava rápido pra encaixar aquela frase, né? Então você percebia muita autenticidade, tipo assim, cara, isso aqui, e uma quebra do padrão, né? Eu acho que isso abriu uma baita porteira, assim, vamos dizer, para novos ministros que surgiram com essa linguagem. E que a gente começa a perceber que a igreja está cantando coisas que talvez há
décadas atrás, jamais se pensariam ser cantadas. Por conta da simplicidade e também dessa transparência Isso. do sentimento aplicado ali na expressão. Então eu vejo as músicas do Alê, por exemplo, que são bem viscerais. Sim, total. Então... Sou como um bêbado. Vencido pelo vinho. Yes. Você pega, por exemplo, José Júnior, que é alguém Sim. extremamente visceral ali, fala, né, dos detalhes das coisas. E a igreja tá cantando, né? Então fala, poxa, essa... Mas é uma busca de ver coisas de verdade, né? Aham. Tem a ver com isso. Eu lembro que antes tinha uma frase que sempre ecoava na vida de muitos líderes de adoração. É a dúvida do tipo assim, será que essa música é congregacional? Claro, tem músicas que a gente percebe que são para momentos de solitude ali, né, de intimidade, e que a própria escrita te aponta, né, a própria poesia te aponta para esse lugar. Mas muitos aplicavam essa frase porque identificavam algumas expressões que eram meio assim, será que isso aqui e tal? O pessoal vai cantar. E eu vejo que hoje isso foi um pouco destravado, assim, né? Então eu acho que há uma certa liberdade para você expressar essas características da própria comunidade, né? Sim. Então eu vejo, né, o pessoal do Nordeste trazendo um pouco isso, né? O Coletivo Candeeiro, né, Marcos Teles, trazendo um pouco dessa linguajar da região, essa brasilidade. Claro que assim, nem toda igreja vai carregar aquela característica, mas eu acho que há uma abertura maior hoje para poder expressar algumas... E até a forma que agora está organizado, né? Você antes dependia de uma gravadora acreditar, investir para lançar um CD. Então, de certa maneira, estava na mão ali da indústria de fazer ou não. Hoje se tornou bem mais acessível e fácil. Então, um monte de coisa ruim surge, claro, né, com isso, mas muita autenticidade, né? Sim. Porque o cara pode ir lá sentar junto e com pouco dinheiro já produzir algo de qualidade e lançar, né? E lançar nas plataformas, todo mundo acessar, né? Então, é um momento muito legal nesse sentido de ver mesmo a multiforme sabedoria de Deus sendo expressa, né? Sim. De várias formas e inspirar a galera, né? A se levantar e fazer também, né? Que se sente chamado para isso. Agora, fala um pouquinho, eu acabei indo lá para frente por causa da sua camiseta, mas como é que foi o seu primeiro projeto? Que eu acho... explica um pouco do nome, que é Acorda. Sim. Cara, na verdade, esse projeto... Porque não é Acorda, né? É H-A Corda, né? Sim, porque a verdade, eu sou fascinado por música country e folk. Né? Então, assim, tudo acaba desembocando aí um pouco. Eu amo violão, né? Acabei desenvolvendo esse gosto apurado, assim, para cordas. Então, a corda no sentido de que era um projeto que carregava muito essa expressão acústica. Entendi. Mas também um despertamento para brasilidade. Muito bom. Acorda. Porque acho que quando a gente vem pra música brasileira, acho que aquilo que mais se aproxima da música country folk é o sertanejo e o baião. Né, que são batidas rítmicas bem próximas. Então aquele projeto carrega muito essa característica, tanto que o cenário era meio sertanejo, a gente colocou fenos no palco e tal. E a gente fez aquele projeto, eu e minha esposa. Porque a gente casar, né? tava arrecadando grana pro casamento. Muito bom. E aí um bom motivo. E aí a gente teve essa ideia, poxa, vamos fazer a gente já tinha cantando, a gente já tava cantando aquelas músicas na igreja. Isso era 2015? Isso era 2014. Foi um ano antes que a gente se casou. E aí a gente começou a fazer fazer as produções, né? Mas a gente já cantava aquelas músicas. Mas o ponto é que aquela característica a gente imprimiu naquele projeto, né? Então, de ser acústico, de ser uma coisa mais sertaneja, assim. Né? E foi muito legal, porque também abriu uma possibilidade. Outra porteira. Né? Abriu uma outra porteira. E assim, a partir dali, eu percebi que de fato havia uma graça para esse espaço rítmico, né? Ali nessa jornada musical. Sim. Né? Então, até então, estava começando esse movimento do worship, né? E tudo mais, que era meio que uma padronização ali das coisas. Mas ali eu comecei a perceber, poxa, acho que eu não me enquadro tanto nesse caminho aqui. E, cara, você já parou pra pensar que sempre teve alguém rebelde?
Não, sério, porque assim, a gente fala assim, Asaf Borba, ele foi rebelde, né? E aqui o rebeldia, entre aspas, né? No sentido disruptivo, de tipo assim, tinha uma galera das igrejas que ia criticar a música dele. Como assim? Você tá pondo bateria? Como assim? Tal. Não é o da harpa. Você tá querendo escrever uma música. Você tá cantando uma música que não é da harpa. Como se a harpa fosse quase que canônica ali, assim e tal. Então, sempre o Ademar, sempre. Aí depois a gente vai pra coisa mais violenta mesmo, que é tipo assim, o Oficina G3, o Pregador Lu. Então, sempre tem que ter alguém ali falando assim, cara. Então, depois vira mainstream, assim, depois vira legal e é óbvio pra galera, pô, que legal, o Oficina G3, o Resgate e tal. Mas teve um período dos caras quebrando pedra, então sempre tem isso, né? E a gente tem que pensar nisso, né? Que esse movimento de Deus tem sempre a ver com Deus nos chamando pra fazer coisas que uma galera ainda não vai gostar, até compreender e, né, abrir um caminho, abrir uma porteira, né? Eu acho que normalmente tem uma conexão com a própria geração, assim, né? Acho que o engraçado é que esse estilo, vamos dizer assim, de brasilidade musical, ele é bem eclético e também ele é multigeracional. Assim, porque a nossa nação é continental. Né? Então, hoje há um conflito, né? Qual estilo musical que a igreja ela vai ter de acordo com o público que a igreja tem? Então, se você toca determinado tipo de música, você, de alguma forma, vai tocar as expectativas de um determinado público, uma parte da igreja. Então, a gente tem esse conflito, né? Poxa, precisa tocar as músicas mais antigas. Pô, o pessoal mais antigo tá pedindo. Poxa, mas tem os jovens que estão pedindo aquela música nova, né? Poxa, que a gente gravou e tudo mais. Então, tem aquela tensão geracional sempre. Eu acho que o maior desafio, né, de estabelecer essa canção corporativa é saber lidar com essas tensões. E tem esse espaço rítmico que ele é genérico, né? Que atende a todo mundo, vamos dizer assim, na questão de comunicação, né? E o que a gente tem percebido é que essas canções, elas conectam as gerações, porque são canções que foram feitas para cantar nesse aspecto integrado, familiar. Então, a música sertaneja, se você olhar a música sertaneja histórica, né, vamos dizer assim, do Brasil, eram relatos de famílias. Sim. Eram famílias que sofreram educando seus filhos, criando e saíram de um lugar e foram para outro tentar a vida. Então, eram músicas para serem lembradas pelos filhos, né? Então, de fato, esse é o desejo de Deus, desde o Salmo, para anunciar de geração em geração. Então, o que eu percebo é que existe existe um tempero no Brasil que é interessante e que a gente vai em outras nações e eu não percebo, né? Que esse calor relacional e como isso seria positivo da gente transmitir isso por meio das canções. Expressar na canção, né? Por isso que é tão importante uma nação estar sempre produzindo, né? Uma vez um pessoal americano esboçou isso, tipo assim, cara, ninguém pede mais, se eu não me engano era a Bethel, dizendo no escritório deles, ninguém pede mais autorização para traduzir do que o brasileiro. E de certa maneira isso é triste, né? Porque com tanta criatividade, né? Aqui daria para fazer tantas coisas. E não estamos dizendo aqui que tá errado traduzir, ok? Mas há muito a se fazer aqui, uma mensagem para o nosso povo, né? Agora, uma pergunta. De que maneira esses 11 anos pastoreando adolescentes, jovens e, de forma geral, a igreja ali na equipe pastoral afeta suas canções? Totalmente. Acho que eu falo que a gente tem caminhado com essa turma, né, com essa galera, e uma das coisas que a gente mais comenta e fala, e que eu falo que eu, por experiência de causa, é que não tem como você ter um bom diálogo com o corpo sem você andar no meio do corpo, né? Então, eu acho que a última coisa que eu fiz, vamos dizer assim, na minha integração em servir o corpo foi ministrar o louvor. Eu comecei servindo nas coisas
organizacionais da igreja, comecei a ligar posto de estacionamento. Mas por quê? Poxa, eu queria servir as pessoas. Depois eu comecei a liderar, de alguma forma, algumas frentes que envolviam cuidar de equipes. Depois eu comecei eu me dispus para falar assim, poxa, eu quero fazer isso aí que vocês estão fazendo, que é liderar a célula, um pequeno grupo. Eu quero fazer isso aí, como que faz? Porque eu tinha esse desejo de andar com as pessoas. Então eu entendo que aquilo que hoje é o insumo para as composições e para o ministério é de fato as experiências relacionais que a gente tem vivido na igreja. Então, sentar na mesa, ouvir num aconselhamento que cada um tem passado, isso traz um valor agregado naquilo que você vai compor. Quando você começa a falar assim, poxa, eu sei que a igreja está passando. Eu sei que talvez a gente cantar isso aqui vai fortalecer a igreja. Então, de fato, é um encorajamento você cantar entendendo o fundamento bíblico em resposta a uma demanda real da igreja, do corpo de Cristo. Então, eu não estou fazendo uma canção para atender as necessidades humanas, simplesmente das emoções do corpo, mas é uma dinâmica que envolve o relacionamento, a comunhão. Então, poxa, se eu estou ouvindo, se eu estou andando no meio das pessoas, eu estou sentindo o cheiro das pessoas, eu estou, de fato, andando e vivendo vida na vida. Então, essa experiência de pastorear e de viver o pastoreamento desde o começo influenciou diretamente naquilo que eu canto. E até mesmo em esmagar um pouco os meus próprios estilos, né? Que eu acho que é uma crise que eu acho que boa parte dos ministros acabam tendo, assim, né? De falar, poxa, eu queria cantar isso aqui, eu queria cantar desse jeito. O que eu gosto, ninguém gosta. O que eu gosto, exato. Poxa, eu cresci na igreja tocando, olha que curioso, tocando na Paula Valadão. Olha. E vamos lá, desculpa, hoje eu tenho intimidade com a Ana Paula Valadão, com o pessoal do Diante do Trono, mas eu odiava com todas as minhas forças tocar Diante do Trono. É mesmo? Cara, porque era um estilo que eu não gostava. Tá. Né? Mas eu fui começando a entender, poxa, isso edifica a igreja. Sim, essa mensagem que carrega. Então o culto não tem a ver comigo, né? Então eu tô ali para cooperar. E até quando eu tô falando com alguém sobre preparar a pregação, né? Pelo jeito que você está descrevendo, muito parecido com pensar em compor uma canção. Eu falo que é como se fosse aquele negócio que você faz dois círculos, né? E a pregação precisa estar no encontro dos dois aqui, né? E esses dois círculos são o que Deus está falando com você. O que Deus está ministrando no seu coração, no secreto, e você está ouvindo o Senhor. Mas o que você observa que o corpo de Cristo precisa. Então a pergunta é, de que maneira o que Deus está comunicando com você é resposta para o que o corpo de Cristo precisa. Não pode isolar as duas coisas. Porque senão, você fica só fazendo pesquisa para ver o que o pessoal quer para você pregar. Isso vai dar problema. Sim. Ou você quer ir lá pro seu secreto, pegar as coisas e pregar, e às vezes ninguém tá perguntando aquilo. Aquilo é Deus falando intimamente com você. Entendeu? Então, precisa haver esse toque, que é o lugar do sacerdote, né? De intersecção. Ele tá diante de Deus, tá diante das pessoas, tá diante de Deus. E aí, nessas duas dinâmicas, você acha a pregação. Então, a música é isso, né? É você entender o que o corpo de Cristo precisa. Que ela é uma pregação. E você entender o que os céus estão falando, né? E eu acho que criar expectativa, né, nessa espera, né, nessa dinâmica onde a palavra ela é um insumo essencial e disponível, e esperar na palavra, cantar a palavra, muitas vezes é repetitivo e soa um tédio para o corpo, vamos dizer assim. E a gente saber discernir quando que o tédio é bem-vindo. Sim, né? O incômodo é bem-vindo. Sim. Né? E a última vez, a primeira vez, né, vamos dizer assim, que eu acho que nos dá um bom exemplo, em que um líder de louvor, vou parafrasear aqui, mas um sacerdote, só liderou ouvindo as pessoas, foi criado um bezerro de ouro. Exato, né? Exato. Então eu acho que a facilidade que nós temos de criar distrações, quando a gente só escuta as dores, é um ponto. A gente precisa estar conectado com uma expectativa. Poxa, Moisés está voltando, ele falou que vai voltar, né? Então vamos esperar nisso aqui, vamos criar expectativa. Da mesma forma, hoje eu vejo que a gente acaba cantando um evangelho que supre as necessidades, porque a gente se cansou de esperar. Tem um rei que está vindo,
E a gente precisa aprender a olhar para essa espera com paciência e com perseverança e abraçar alguns processos que envolvem tédio. Hum. E eu acho que essa urgência que a gente tem de suprimir os silêncios, de suprimir as canções que não tocam a minha geração, mas toca do lado, eu acho que é um convite maduro para a igreja. E qual é o papel? Porque eu acho que o caminho que você está levando a nossa conversa surge um outro tema, né? Que até tem a ver com o seu boné, né? Uma sala de oração, Sim. uma casa de oração, né? E a gente viu isso sendo despertado, espalhado pelo mundo todo. Qual é o papel da sala de oração, ou dessa característica da igreja como casa de oração, né? Para ser formativo nisso? Poxa, eu acho que assim, eu sou muito, vamos dizer assim, um adolescente nessa história das salas de oração, né, o movimento de oração no mundo, mas a gente tem um movimento, né, ali dentro da igreja, ali na Edificando, há 8 anos que a gente tem essa sala de oração acontecendo, com os cultos ali abertos, né, para a igreja também, e é muito interessante como a gente percebeu um amadurecimento na forma de entender a oração. Okay. E até mesmo entender a adoração. O primeiro ponto é que isso vai trazer uma descentralização do intercessor, né? Okay. Então, o intercessor, ele não é um chamado, né? Não é um ministério de alguém. É um convite para toda a igreja. Toda a igreja. A oração é o meio de relacionamento com Deus. E a adoração é a resposta à revelação de Deus. Então, entender essas dinâmicas posiciona a igreja num lugar mais seguro. Okay. Tanto na questão da sua vida devocional, como também na sua vida missional. Então, eu aprendo a viver a minha missão entendendo que Jesus, ele é aquele que já, de alguma forma, me posicionou em alguns lugares onde eu não faço mais algum esforço para merecer ou conquistar algumas coisas. Então, isso me posiciona num lugar de intercessão, oração e adoração mais estável, mais seguro, mais sustentável. Então eu acho que a sala de oração, ela posiciona a igreja em um lugar mais seguro, né, na fé. E não porque tem que ser sala de oração, não é isso, mas eu acho que qualquer iniciativa que produza essa oração fundamentada na palavra, ela vai produzir maturidade na igreja. E como a dinâmica da sala de oração, então você que está nos ouvindo e não conhece, né? Então, de forma básica aqui, é uma reunião, tem sim sua hora marcada, mas não tem aquela liturgia contínua que há no culto, né? Onde você geralmente precisa chegar no horário exato e esperar até terminar e sair no horário exato. Na sala de oração há uma liberdade até de você chegar em um outro horário, sair mais cedo e tal. Por quê? Porque é um grupo de sacerdotes ao redor da presença. Então não tem pregação, não tem um só ali à frente liderando, mas é um grupo de ministros ao redor de uma presença. E até tem uma pauta, vamos orar por tal coisa, mas muitas vezes você sente Deus levando para uma outra direção, entendeu? Às vezes a gente tinha 5 pautas, ora só 3, porque sentiu que Deus deu uma ênfase em alguma coisa. Então você vê essa liderança do Espírito, você vê isso que você falou, do momento monótono, do momento de tédio, porque quando você vai pregar, cada vez mais a Val pregou ontem, o Fábio Coelho, você vai aprendendo formas de cativar a atenção das pessoas. Vamos falar um negócio engraçado aqui, na sala de oração não tem a piadinha, não tem o momento engraçado. Então, pra mim, a sala de oração é contracultural total. Ela vai assim na contramão do que o mundo tá gerando, né? Porque um dos pontos para mim principais, que as pessoas às vezes não percebem, é que a cultura desse tempo e a cultura do mundo, ela tem um Deus, tem que ser resolutivo, é uma pergunta assim, serve para quê? O que eu vou ganhar? Deus funcional, Isso, é funcional. Aí você vai uma sala de oração que não tem ali de forma direta o que você vai ganhar. Porque você vai no domingo, ouvi uma palavra, aprendi tal coisa, né? Recebi uma profecia e tal. Aí você vai pra sala de oração e não tem nada. A gente vai aqui, tá diante do Senhor e pra gente vai ser suficiente.
E às vezes o resultado vai demorar 1 ano, 2, Sim. 3. É curioso que lá na nossa igreja a gente teve muitos desafios, né? A gente vinha de uma comunidade com traços, né? E muito fortes, né? Nas tradições de batalha espiritual e tudo mais. Então, quando a gente começou a fazer esse crossover, né? Vamos dizer assim, a gente viveu muitas tensões e até hoje a gente tem Sim, sim. algumas sensibilidades, mas é curioso porque conforme as pessoas vão começando a praticar e viver a experiência da sala de oração, a sensação que de fato a pessoa abre uma porta para entrar numa dinâmica onde ela tem tudo, vamos dizer assim, disponível para ela viver o total de Deus, né? Então, a relação de conhecimento da palavra, né? As disciplinas, né, espirituais, né? A vida de oração, até mesmo o jejum, a generosidade, a comunhão. Parece que ao acessar esse lugar, né, de oração, isso se amplia, é como um abrir dos olhos mesmo. Então a gente tem vivido, né, ao longo desses anos, um amadurecimento da igreja nesse lugar de compreensão onde é um chamado para todos. E aí isso expande muitas outras Agora, áreas. pro ministro, é sim. muito legal, porque é humilhante. Sim. Entendeu? Primeiro, maior porque a sala de fogueira. oração vai ter pouca gente, né, Duda? Vai ter muito menos gente do que o domingo, né? Então, primeiro, muito menos gente, a ponto de, às vezes, ter só o ministro. Ter só o ministro mais 4, mais 5. E com que intensidade você faz aquilo? Comparado à conferência, ao culto do domingo e tal. Sim, então, sim. isso já é um autodiagnóstico muito forte para o ministro, né? Em segundo lugar, mesmo quando tem pessoas, tá todo mundo focado no Senhor, não no ministro. Então, você vê as pessoas, cada um às vezes até virado, às vezes o cara tá na parede lá, assim, né? Sim. E aí o ministro tá lá e tipo, né, porque... Às vezes tem alguém estudando. Exato. Então, já fui na sala de oração, tinha um cara de fone. Poxa vida, fica em casa, pô. Aí não, né? Aí não, pô. Fica em casa, viu o fone? Foi too much, Mas assim, aqui na Família Escola tem sido muito legal. A galera que fala, poxa, eu gostaria de fazer parte do louvor. O primeiro lugar que ela vai é para a equipe de sala de oração. E servir até de outras formas, para depois servir na música na sala de oração, para depois falar, pô, vamos servir com a gente lá no domingo. Porque é uma escola, né? É um lugar de... Entende o propósito primeiro. Sim. Entende o que um líder de adoração deveria estar fazendo. É cantando para em primeiro lugar. A gente fala isso, né? Tipo, você tem um sentado, né? Isso é maravilhoso. Porque eu acho que isso vai posicionar vários processos ali que você teria num longo prazo. Você coloca a pessoa diante de uma única oportunidade onde ela vai trabalhar várias esferas ali do caráter. Muitas coisas que a gente acaba, às vezes, só percebendo uma jornada mais longa com o ministro nas suas escalas, vamos dizer assim. Pô, na sala de oração você trata o coração de todo mundo num sprint. E a gente se supõe, né? Então falando, não, eu faço pra Deus, cara. Eu amo o Senhor. Eu tô cantando pra Ele, eu tô pregando pra glória dele. E aí a igreja local é esse lugar, né? Porque aí fala assim, ô Douglas, dá uma palavra aqui no nosso pequeno grupo. Aí vai ter 20. Entendeu? Ali no domingo tem 500. E eu vim de uma conferência que tava com 3.000. Entendeu? E tinha cartaz. E tava o fulano de tal cantando. E aí você fala assim, com que intensidade eu faço cada coisa? Que importância eu dou pra cada coisa? Com que preparo eu vou pra cada coisa? Isso aí. Eu vi, por exemplo, o John Piper dizendo que ele nunca repetiu um sermão. Mesmo em velório. Meu Deus. Então assim, você vê um cara que falou assim, não, eu vou fazer a parada pra glória de Deus. E eu vou pregar nesse velório, vai ser pra glória de Deus. E eu vou pregar nessa conferência, na Passion, vai ser pra glória de Deus. Então assim, só que a gente se supõe, e é só quando a gente é exposto a esses ambientes, como a sala de oração, por exemplo, que vem pra fora, né? Tipo, opa. Eu acho que a maior fogueira para um ministro é a sala de oração. E eu acho que talvez seja o ambiente mais propício para essa pessoa ser marcada e deformada no bom sentido. E quanto maior o fogo, mais puro o ouro. Sim. Como é que é o seu processo de compor, assim? É uma parada mais estruturado, tipo assim, você tem um processo e tal, ou uma parada bem vem e pai... É curioso porque, assim, desde que eu comecei a andar muito com as pessoas, com a galera, assim, e viver essas comunhões, assim,
eu tenho percebido a beleza, assim, a graça de Deus fluindo numa reunião de amigos, assim. Então hoje, raramente, eu escrevo alguma coisa sozinho. É mesmo? É. Eu tenho, claro, né, tipo, vários trechos pequenos, coisas que às vezes ali no meu devocional, numa sala de oração, que surgem muitos coros, né, coisas que aparecem os prontas. espontâneos. Tem coisa que aparece pronta lá, você fala, meu, não vou mexer nada, vamos isso aqui aí, já deixa parado aí. Achei estrago. Mas boa parte das canções que eu tenho escrito nos últimos anos surgem de ambientes coletivos, assim. Então, poxa, vamos sentar com uma galera, né? Um dos projetos que eu tenho feito parte, que é muito legal, que é o Som do Céu, que é lá em BH, junto com vários outros amigos, que a gente se reúne para compor, e a ideia é cada um somar com as suas histórias, cada um somar com o que está vivendo e tudo mais, e naturalmente você percebe o Espírito sugerindo alguns temas, algumas coisas para a gente concatenar aquelas partes, né? Então, eu tenho escrito muito dessa forma, né? Até mesmo lá na igreja a gente faz reuniões de composição, que são coletivas, então eu acho que eu entendo, né, que cada um tem suas particularidades. Eu vejo, por exemplo, né, o próprio Paulinho é alguém que tem uma graça, né, uma vida ali com Deus, e ele imprime muito dessa jornada pessoal, né, nas suas canções. Eu acho que tem momentos que o Senhor de fato pinça algumas coisas da nossa jornada para compartilhar com a igreja, mas eu tenho visto algo muito precioso surgindo por esses ajuntamentos. Faz muito sentido, faz muito sentido. Isso é muito legal. Quem foram as suas principais referências, você diria, nessa jornada aí de 20 anos? Alguns nomes você destacaria, assim, que foram importantes? Se eu não falar aqui, eu acho que talvez pegaria muito mal, né? Mas a minha sogra... a minha sogra, ela me ensinou muito, assim. Eu falo que antes de qualquer pessoa que eu tenha tido como uma referência, minha sogra foi muito forte, assim, na minha história. Tanto na questão da profundidade, na forma. Eu lembro que muitas coisas eu falo assim, poxa, cara, eu queria muito me parecer nisso, assim, assado, né? Então, eu acho que eu persegui muito. Eu admiro muito a intensidade dela no culto, né? Porque como um pastor e uma pastora ali, não adianta, você estar preocupado com a organização do culto também, e a gente pode ser muito roubado, né? Mas eu sempre que eu vou lá, tal, eu observo, Sim. Ela se entrega, e quando eu tô pregando, por exemplo, também você vê uma... Você vê no olhar assim, a pessoa tipo, está ainda muito faminta, né? Sim. E assim, claro, tiveram pessoas que marcaram a minha história, assim, que eu acho que hoje, de alguma forma, talvez nem atuam mais tanto, né, como ministros de louvor, né? Mas uma pessoa que me marcou muito na época foi o Juliano Som. Legal. Eu lembro que, assim, eu praticamente virei uma cópia dele, literalmente, assim. Você percebia trejeitos? Nossa, os trejeitos, a forma de expressar, cantar. E tanto que você ouviu? Eu acompanhava muito ele. Nossa, Juliano cara incrível. Ele marcou, assim, de uma forma muito pura, né? Acho que ele passou por um período da adoração no Brasil de uma forma muito preservada, né? Então isso me admirava muito. E claro, eu sempre tive muitas essas referências fora do Brasil, Jeremy Riddle, o Corey Asbury mesmo, e essas figuras mais marcantes, assim, na história, né? Então, mas, assim, de forma muito presente, assim, foi a minha sogra. Foi um discipulado Ela né? pegou a gente, assim, eu, mais uma turma, assim, de pessoas, e ela abraçou essa causa, assim. Então, eu posso falar que hoje eu sou um fruto do trabalho dela, assim, né, de formação mesmo. Então, eu queria agradecer minha sogrinha. E como é que foi essa parada? Porque ela começou esse trabalho, você ainda nem tava namorando. Não. E aí, como é que foi Cara, esse combo aí? Olha, essa é uma parte da história, assim, que eu brinco com meu cunhado, né, que hoje mora fora do Brasil, mas eu falo assim, um dia a gente pode escrever um livro, Genros de Pastores. Exato. Pô, cara, daria um negócio, uma parada tá? desafiadora, cara. E eu falo assim... Ser inserido em uma família pastoral eu falo assim, hoje, claro, a gente tem uma boa relação e tal, mas no começo foi tenso, assim. Eu falo que todo mundo fala assim, poxa, a gente olha a história de vocês, maravilhosa e tal. Eu falo assim, poxa, como que a gente pode se inspirar em vocês e aconselhar com a história de vocês? Eu falo assim, você quer mesmo?
saber o processo? Porque se eu contar o processo, talvez você desista, né? Mas eu acho que esse estreito, né? Esse caminho estreito, para nós foi muito positivo. Apesar, claro, tem os seus desgastes, mas eu acho que a gente aprendeu muito. E hoje, eu como pai de 2 meninas, né? Eu começo a pensar e me colocar no lugar também. Sim, lógico. E de alguma forma me preparar para isso, né? Porque o pastor saudável ali, ele tem um nível de intencionalidade com os seus filhos. Você imagina, se ele tem com a congregação, você imagina com os seus filhos e com a sua filha. Né? E aí há uma expectativa também de uma continuidade não direta, né? De vão ser pastores aqui, mas de uma continuidade de ministério, de legado, de servir a Deus, né? E a gente sabe que o meu pai estava com o Davi, né? E o Davi falando assim, pai, eu quero dar continuidade aqui ao que o senhor faz, tava falando pro meu pai, né? E aí ele, então, você tem que casar certo, meu. Você tem que casar certo, porque uma das coisas mais importantes é você casar certo, falando pro Davi, né? Então, e é a realidade. É a realidade. Se você quer servir, você precisa casar certo. Né? Ter um casamento saudável, né? E tal, ao lado de alguém que tem uma missão também e tal. Então, eu imagino a tensão né, desse processo. Não, e a nossa história é bem curiosa, porque a gente... eu conheci a Gabi, ela tinha... Na verdade, ela cresceu na igreja ali, né? A gente sabe, eu sempre a vi ali. Mas eu comecei a perceber ela, e assim, com todo respeito, assim, né? Ela tinha 16 anos. Sim. E eu sou 5 anos mais velho. Você tinha 21. Tinha 21. Mas a gente não fazia nada, né? Assim, a gente só começou meio com os olhares, as coisas e tal. E aí ela sempre foi mais madura. Ela sempre andou com turmas mais velhas na igreja ali. Então, poxa, eu percebia ela, falei assim, pô, essa menina é diferente, né? E claro, assim, eu sabia que eu era pouca areia, assim, né? Vamos dizer, era muita areia pro meu caminhão. Aí eu falei, poxa, vou ficar na minha, nada a ver, acho que outra turma, outra coisa, acho que eu tô viajando e tal. E a minha mãe e minha sogra eram muito juntas. Eram? E aí elas começaram a ficar com essa conversa. Olha a sua mãe aí de novo, marcando reuniões. A minha mãe, cara. E aí começou e tal. E eu falei, pô, será que é isso? Enfim, a gente começou a meio que fazer uns flertes, assim, à distância, mas nada muito oficial. Por quê? Lá na igreja a gente tinha um combinado. Tá aí uma dica aí, né? Mas as pessoas que eram envolvidas, de alguma forma, em algum ministério, só podiam namorar depois dos 18. Legal. Justo. Sim. Né? E aí, obviamente, com a filha do pastor, ele não ia fazer diferente. Na verdade, ele ia fazer à risca a regra, né? E aí, quando ela fez 18 anos, ela completou 18 anos, eu falei assim, poxa... Você tava na porta. Agora é o ano do jubileu. Né? No dia, meia-noite, ele tava na porta. É o ano do jubileu. Só que o que aconteceu? Meu sogro mandou ela estudar 1 ano fora. E aí a gente ficou 1 ano à distância nessa relação e tal. Eu lembro que na época nem tinha WhatsApp, era Skype, a gente fazia as coisas do jeito que dava. Ela ficou estudando 1 ano em Oklahoma, em Tulsa. E aí tinha momentos que era 4 horas de fuso horário, e aí a gente desencontrava, e enfim. E aí ficamos nessa história toda, nesse desafio. E aí quando ela voltou, e detalhe, nesse período todo, e quando ela estava no Brasil, a gente não se encontrava. Porque a gente não queria transparecer nada pra ninguém, né? Pra não ser precoce, às vezes as pessoas ficam falando e tal. E a gente ficou 3 anos se conversando por cartinhas. Isso aí não existe mais, tá? Isso é clássico. Romântico, a moda antiga. E aí a gente ficava falando por cartinhas. Então, quando a gente começou a se relacionar, a gente já tinha muita intimidade na amizade, né? Então eu falo com o pessoal assim, pô, eu esperei 3 anos, aí ela foi 1 ano pra fora, enfim, ficou um tempão. Que perigo. Olha aí. Fábio Coelho. Meu Deus. Isso aí. Um paradoxo. Cara, que doido. Mas é muito doido esse tipo de coisa, porque às vezes dá a impressão, né, que esses obstáculos vão atrapalhar, e na verdade só fortalecem, né? Você chega num outro nível de conhecimento com a pessoa, você tem... há uma verdade, eu quero mesmo, né? Sim. Estar com essa pessoa, o relacionamento ser provado pelo tempo, pelas dificuldades, pela distância e tal. E se é feito da forma certa, termina mais forte, né? Sim, com certeza. Eu acho que a maior doideira que eu vejo pastoreando jovens hoje acontece das pessoas casando mal.
Pô, o que eu mais tenho de trabalho, assim, aconselhando pessoas que casaram mal é brincadeira. E não ouvir o conselho, né? Geralmente. Não é muito, é maioria, não é geral, mas maioria não ouviu o conselho. Tem uma frase que eu escutava, assim, eu levei como uma regra pra vida, assim, quem escuta conselho não escuta coitado. Bom, hein? 2 livros aí, ó, aqui, ó. Quem escuta conselho não escuta coitado. E Genro de Pastor. Obrigado, meu amigo. Privilégio Valeu. ter você aqui. Tamo Deus junto. continue abençoando. E tamo juntos. É nóis. Essa mesa de glória. Yes. Obrigado a você que ficou aqui acompanhando, nos ouvindo. Vou deixar as redes sociais do Bicudo aqui também na descrição para você conhecer ainda mais o trabalho dele, as canções e ser edificado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.